Olá, tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos então à correção do nosso segundo exercício com laço pré-teste de fluxo verdadeiro 1B. Então vejamos. O exercício diz o seguinte: elaborar um programa que mostra os resultados da tabuada de um número qualquer, a qual deve ser apresentada de acordo com sua forma tradicional. Então vamos lembrar que uma tabuada de forma tradicional será elaborada a partir desta ideia. 1 vezes 2 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 3 vezes 2 igual a 6. 4 vezes 2 igual a 8. E assim sucessivamente até 10 vezes 2 igual a 20. Esta é a forma tradicional. Vamos ver aqui que nós temos um valor começando em 1, terminando em 10, variando de 1 em 1. Então este aqui pode ser o meu I. O número, eu escolhi aqui 2, mas poderia ter sido qualquer outro valor, um 7, um 8, um 5, eu vou chamá-lo de N. É o meu número, um número qualquer. E o resultado eu vou chamar então de R, ok? O programa de computador que vamos escrever, ele tem por obrigação apresentar exatamente esta informação na tela. Então, além dos valores, eu tenho que apresentar o X e eu tenho que apresentar também o valor, o caractere aqui, o símbolo de igualdade. Então, vejamos como fica este programa usando um laço pré-teste de fluxo verdadeiro. Então, eu registro aqui início no meu terminal, peço a entrada do valor N, eu tenho que dar a entrada desse dado, e na sequência eu estabeleço o valor inicial do laço. Então o meu I é atribuído a 1, e vou verificar se o meu I é menor ou igual a 10, sendo o meu resultado vai ser, então, o R atribuído ao número N vezes, estou usando aqui o símbolo Circle X, vezes a variável I, que é o meu contador. Após este cálculo, eu tenho, então, os valores de N, de I e de R armazenados na memória. Então, antes de proceder uma nova mudança do contador de I, eu peço então para fazer a apresentação desses dados na tela, simulando a tabuada de forma tradicional. Então, primeiro, eu vou pedir para que seja escrito o valor I. Depois, na vírgula, eu peço para escrever o símbolo X. Ponho outra vírgula, peço para escrever a variável N, vírgula, agora peço para escrever o símbolo de igualdade. E por último eu peço então para apresentar o R. Desta forma eu terei exatamente a imagem da tabuada em tela. Na sequência, não tendo mais nada que seja feito, eu faço então o acréscimo do I atribuído a I mais 1, e em seguida o fechamento do laço, e quando a condição for não, eu estabeleço então a saída deste laço e o encerramento do meu programa. Vamos ver na sequência este código escrito então na forma de português estruturado. Programa. Capítulo 5, exercício 1B. Variáveis em uso. Eu tenho o N, eu tenho a variável I e eu tenho também a variável R. Uma tabuada, ela é representada com valores inteiros. Então, eu vou definir aqui o tipo de dado como inteiro. Depois, início.
leia N. Na sequência eu tenho o I atribuído a 1. Eu sei que esta seta que aponta chama-se enquanto por causa da ação para a condição verdadeira, fluxo verdadeiro, e o uso do operador relacional menor ou igual. Então, enquanto meu I for menor ou igual a 10, faça o quê? Faça R atribuído a N vezes, na codificação do programa eu uso asterisco, e na representação do diagrama de blocos eu uso o símbolo Circle X, vezes o meu I. Na sequência eu coloco então escreva, que representa o display, escreva, e vírgula, o X, vírgula, o N, vírgula, o símbolo de igual, vírgula, R. Depois encerro, antes de encerrar o laço, eu coloco o contador do laço, I atribuído a I mais 1, fim, underline, enquanto, e fim. Neste exercício, eu acredito que não seja necessário fazer um teste de mesa, porque o teste de mesa que a gente fez no exemplo anterior, na correção anterior, eu acho que é suficiente para que haja um entendimento desse tipo de ação. Na sequência, eu apresento depois a apresentação desse programa sendo executado em linguagem Lua e linguagem Pascal, e aí a gente vai ver isso sendo operacionalizado dentro de um computador. Ok? Um abraço, até mais, fui!